Vamos lá, dando sequência com o tema a cannabis produzida pelo corpo, o que é o sistema endocannabinoide? Bacharel em Ciências Biológicas, doutor em Neurociências, pós-doutorando pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e diretor executivo da CANAPSE, Associação de Pesquisadores em Cannabinologia. Convidamos o doutor Renato Fileve. Doutor. Olá, boa tarde a todos, satisfação estar aqui, agradeço em nome da Larissa, do Gabriel, do Nico, esse momento histórico da gente estar aqui podendo celebrar uma oportunidade de dar espaço para uma planta que vem sendo usada pelo homem há milênios, pela humanidade há milênios, né? E que, de um tempo para cá, ela deixou de ser explorada da melhor forma possível por conta da sua política de proibição, né? Então, eu sou Renato Fileve, fui apresentado já aqui, essas são as instituições que eu faço parte e não tenho nenhum tipo de vínculo com alguma empresa que venda a cannabis, né? Sou pesquisador e usuário de várias substâncias psicotrópicas além da cannabis, né? E aí, eu acho que eu venho aqui, né, como disse o Calafé Palanga, né, um escritor angolano, que acho que a nossa oportunidade de falar é de abrir caminhos, estabelecer caminhos para que as pessoas trilhem, né, através desse conhecimento e busquem se informar a respeito de algumas propriedades que tem dentro do nosso próprio organismo, né, e que desempenham um papel fundamental para a nossa saúde. Então, esse foi uma das pessoas responsáveis, né, por a gente hoje celebrar o uso terapêutico da cannabis e suas potencialidades, que é o professor Rafael Meshulam. Ele é um búlgaro que estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, químico de produtos naturais, né? E a partir de uma oportunidade que ele teve de pegar um bloco de haxixe com a polícia, ele explorou e começou a isolar os componentes que tinham ali naquele haxixe. Dentre eles, o canabidiol, em 1963, e o delta-9-THC, tetrahidrocannabinol, em 1964. E as atividades, né, do professor Meshulam, ele foi estudando ao longo do tempo, né, e na década de 90, ele identificou um princípio ativo, né, uma molécula que está presente no nosso organismo, que é muito parecida com a molécula da planta, né, que tinha a mesma atividade das moléculas da planta, do THC, que é a anandamida. A anandamida foi identificada como o primeiro endocannabinoide, né, um canabinoide endógeno, que nosso organismo produz. E, depois de um tempo, na década de 90 ainda, identificaram o segundo endocannabinoide, que é o 2-AG, ou 2-araquidonoilglicerol, né? Na década de 90 também, a professora Ellen Hollett, nos Estados Unidos, ela identificou os receptores canabinoides, então, estruturas que estão na membrana das células e que permitem a conexão com esses mensageiros endocannabinoides descobertos pelo professor Meshulam. Então, esses mensageiros, eles se ligam nesses receptores, né, receptores de membrana, e alteram diversas funções no nosso organismo. Aqui, no ano 2000, foi descrito, né, no início dos anos 2000, mas ainda final da década de 90, né, foi descrito o sistema endocannabinoide, né? Então, imaginem, há 25 anos atrás, a gente não conhecia a fundo, a priori, qual sistema que se ligavam os componentes da planta para desempenhar os seus efeitos, né? Então, é uma coisa bastante recente. Esse sistema está caracterizado...
Esse sistema está caracterizado, além desses mensageiros, né, endocannabinoides e os receptores, de enzimas que sintetizam e que degradam estes mensageiros, né? E aqui é um tipo de ação desses endocannabinoides no nosso organismo, né, desse sistema endocannabinoide, que é organizar a comunicação da sinapse, né? A sinapse é a comunicação entre neurônios. Então, aqui a gente está vendo aqui a ação dos endocannabinoides desempenhando um papel fundamental que para o cérebro por exemplo, né, são várias funções, mas dentre elas, manter o sistema em equilíbrio e evitar um gasto energético desnecessário. Então, são funções fundamentais, né? A gente vê nesse diagrama aqui que existe uma grande concentração de receptores canabinoides do tipo 1 no sistema nervoso central, né? E também espalhado pelo organismo todo. E em azul é o receptor canabinoide do tipo 2, né? O receptor canabinoide do tipo 1, ele é o receptor de maior expressão no nosso sistema nervoso central, receptor metabotrópico, por conta das suas funções. Ele é muito importante na regulação das diversas conexões que o cérebro faz, mesmo de outros neurotransmissores. Então, né, a gente vê aqui por essa imagem, né, o que é um estudo feito pelo grupo do professor Vincenzo Di Marzo, que ele tenta decifrar e mostrar as vias metabólicas desse sistema endocannabinoide e propõe um sistema endocannabinoide expandido, visto que ele se comunica com muitos outros sistemas de neurotransmissão e de mediação lipídica. Então, o que ele traz aqui de resumo, né, desse sistema endocannabinoide expandido é que ele é complexo, que ele é promíscuo e que ele é redundante, além dele ser personalizado. Cada indivíduo apresenta um sistema em que ele expressa uma proporção de receptores, de enzimas diferente de outra pessoa, né? Então, por que ele é promíscuo, né? Porque, vejam aqui, né, está bem pequeno, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é a ação de fitocannabinoides, né, em vários receptores, em várias enzimas, em receptores nucleares. Então, é um sistema em que ele pode ser conectado e ativado de várias maneiras, né? E redundante por quê? Porque se uma das vias de metabólicas, por exemplo, de produção da anandamida, ela é interrompida, existem outras vias compensatórias para manter o sistema funcionando. Então, ele é complexo, ele é redundante, ele é promíscuo e ele também é personalizado. Cada indivíduo apresenta todas esses fatores, essas moléculas constituintes do nosso organismo de maneira única. E aqui estão umas delas, né? Receptores, enzimas de síntese dos endocannabinoides, as que degradam essas moléculas, alguns transportadores e outros sistemas aos quais os canabinoides eles podem atuar em conjunto, interferindo em funções vitais para o organismo, como, por exemplo, o ato de ter fome, né, e se alimentar, de dormir, de sonhar, da prática sexual, da ingestão de água, da atividade física, do controle da dor, do humor, da ansiedade, da criatividade, da memória, do equilíbrio, da motivação, da neurogênese na neurodiferenciação, dos processos de controle da reação imunológica inflamatória, na absorção do trato gastrointestinal, no tecido adiposo, na respiração celular dentro das mitocôndrias, na reprodução humana, no tecido hepático, no tecido excretor, tanto no rim quanto na bexiga, também no controle da proteção da pele e em outros sistemas, né? Então, eu acho que a chave para compreender o potencial terapêutico dos fitocannabinoides ou de outras moléculas que atuam nesse sistema é que a gente encontra no sistema endocannabinoide essa resposta, né? Por isso que os canabinoides eles têm um potencial e uma dimensão terapêutica muito grande. E aqui, né, a gente vê um exemplo, né, de uma planta
fêmea, né, a sua florida e não fecundada, né, são grupamentos de inflorescências que se reúnem e que produzem os tricomas, né, que são essas glândulas que produzem e armazenam os fitocannabinoides, perdão, né? Então, existem essa família de cerca de 150 moléculas, que são moléculas terpenofenólicas, né, moléculas de característica lipídica, e que são produzidas e armazenadas nestas glândulas das inflorescências ou grupamento de flores fêmeas da cannabis, né? E ele tem um período de maturação, enfim, há uma mudança no perfil desses canabinoides conforme a planta se desenvolve, né? E esses fitocannabinoides, eles têm um precursor comum, né? Uma molécula comum que, a partir do metabolismo dela, por duas enzimas diferentes, ela produz 2 dos precursores de todos os outros 150 fitocannabinoides expressos na cannabis, né? Então, os que têm o grupamento varina ou varínicos, né? E os que não têm o grupamento varínico, né? Então, ele gera o ácido canabigerólico e o ácido canabigerivarínico. E a partir desses dois, todos os outros fitocannabinoides, eles são sintetizados com as suas enzimas específicas, né? E além dos fitocannabinoides, nos tricomas estão presentes também os terpenos. Os terpenos são as moléculas também lipídicas, mas que configuram, que trazem, né, o aroma, a fragrância, o odor, né, proporcionado pela cannabis, e são também uma classe de mais de uma centena de moléculas que são expressas em proporções distintas nessa planta, né? Além disso, estudos mostram, né, que uma série de efeitos e ações, né, no organismo de outros fitocannabinoides ainda pouco estudados, né? O professor Ethan Russo é um dos maiores conhecedores no assunto. Ele sugere que a gente caracterize as plantas de cannabis, né, como em 3 grandes famílias, né? Plantas que expressam alto teor de THC e baixo de CBD, plantas com alto teor de CBD e baixo de THC, e plantas híbridas que podem expressar esses 2 canabinoides na mesma proporção. Então, seriam 3 famílias de plantas e todas da mesma espécie, né? Cannabis sativa. E para fins terapêuticos, né, a gente vê uma diversidade de apresentação e formulações que hoje vêm sendo empregadas de diferentes formas, né, para diferentes finalidades, que traz à discussão, né, um potencial que está sendo, infelizmente, deixado de lado para muita gente que precisa ainda no Brasil, né? Recentemente foi publicada uma nota técnica pela Fundação Oswaldo Cruz, no qual eu tive o prazer de colaborar, para trazer um estado da arte de como estão as pesquisas, né, e o que essas pesquisas apontam em relação à prática terapêutica, né, com canabinoides. Já pontuando que existem limitações, né, a vida real ela é muito diferente do que a pesquisa ela é capaz de avançar, né? Para se fazer pesquisa precisa de um investimento que às vezes a gente não consegue fazer, né, a tempo para que a coisa ande a par e passo com o avanço social. Mas aqui, né, nós estamos vendo 3 formas, né, de canabinoides. Então, a anandamida, o THC e os canabinoides sintéticos, né, que hoje também é uma discussão bastante delicada, né, em relação ao uso dessas substâncias, cheio de temor, né, e medo, preconceito, enfim, né? E acho que a gente tem que pensar quem são essas pessoas, né, que estão usando os canabinoides sintéticos e por que elas estão usando, né? A maioria delas, essas substâncias são substâncias baratas, né, substâncias que elas tentam burlar a proibição da maconha. Então, por conta da proibição da maconha, se produz e se vende canabinoide sintético, e a maioria das pessoas que usam, elas estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa buscar, por exemplo,
né, como traz voltando ao Ethan Russo, né, que a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa sintetizar e reunir de novo canabinoides e terpenos. Tudo está na seleção que a gente vem fazendo das variedades da cannabis, né? E então é encontrar a variedade que melhor se adequa e poder oferecer, né, essa variedade de opções às pessoas que precisam, sobretudo aquelas que apresentam algum tipo de vulnerabilidade ou uso problemático em relação às substâncias, né? Então, para a gente tentar entender, né, a dimensão dessa delicadeza, né, a gente está falando de um sistema endocannabinoide, que ele é personalizado, que ele é complexo, que ele é promíscuo, que ele é redundante. A gente está falando de um universo de variedades de cannabis distintas, com os seus perfis de canabinoides e de outras moléculas distintas. Os terpenos, por exemplo, eles podem atuar modulando os efeitos desses canabinoides, então isso pode alterar tudo, né? E também em contextos de vulnerabilidade social e de violência, sobretudo a pessoas que hoje no Brasil sofrem em decorrência de uma guerra que nós estamos vivendo, que é a guerra às drogas, que para nós brancos que estamos aqui no evento, que tem um potencial interesse, né, no mercado da planta, é esse mesmo mercado que acaba matando e sacrificando o nosso futuro, né? Então vejam aqui a idade dessas crianças mortas só esse ano no estado do Rio de Janeiro, né? Então aqui eu trouxe o nome de 13 das crianças e adolescentes, mas morreram 24, né? Não coube no slide, mas o alvo é o mesmo, né? Não sou eu que fumo meu baseado, que uso minhas drogas, que você sacrificado por isso, né? Então eu acho que a gente tem que sair daqui pensando que é uma incongruência, e o Brasil é cheio de incongruências. A gente está aqui nesse espaço enquanto tem gente morrendo lá fora. Por isso, Marcha da Maconha e a nós. Agradecemos ao Renato Fileve, parabéns, a menção inclusive à Marcha da Maconha, de qual fazemos parte juntos. Muito obrigado, Renato.